Olá pessoal, vamos lá? Mais uma aula falando sobre preditores contínuos em modelagem. Em aulas anteriores nós já discutimos a utilização de preditores contínuos usando estratégias de equações polinomiais e também estratégias de categorização. Hoje nós vamos dar mais um passo nessa linha, discutindo a utilização de polinômios fracionais. Com equações polinomiais, a gente viu que ficamos restritos a poucas alternativas. A gente usa expoentes inteiros positivos. 1, 2, 3, 4, ou seja, nós temos equações lineares, quadráticas, cúbicas, e frequentemente essas combinações não são suficientes para explicar adequadamente a associação que a gente encontra entre o nosso desfecho e o preditor. Com a estratégia de polinômios fracionais, nós podemos utilizar expoentes negativos, expoentes que não são inteiros, e com isso nós ganhamos uma quantidade muito maior de curvas que podem ser ajustadas e podem então oferecer alternativas muito mais adequadas para explicar a associação do problema que a gente está estudando. Para ver como usar isso, nós vamos trabalhar um exemplo simples em que o nosso desfecho é a gordura corporal, percentual de gordura corporal, e o nosso preditor é o índice de massa corporal, o IMC. Nesse estudo, a massa gorda foi medida diretamente por DEXA. É um estudo com voluntárias americanas e nós vamos trabalhar no nosso banco com mulheres de 18 a 59 anos. Nós vamos começar olhando a relação entre gordura corporal e IMC através de um gráfico de pontos, um gráfico simples, que é uma boa estratégia para começar a análise desse tipo. O gráfico nos dá já uma ideia de pontos absurdos ou impossíveis, tanto para o preditor como para o desfecho, e também nos mostra se existe algum ponto que esteja muito separado, muito distante da nuvem principal de pontos do banco de dados. Olhando para esse gráfico, a gente percebe claramente que existe uma associação entre o percentual de gordura corporal e o IMC, é esperado que exista. A correlação entre as duas variáveis é de 0,83, bem alta. E o gráfico nos mostra também que essa associação não é linear. No gráfico menor, a gente vê a nuvem de pontos, né, com a linha traçada por Low S, uma técnica de alisamento, que já nos sugere uma associação curva entre essas duas variáveis. Ou seja, eu usar uma regressão linear simples, né, com um termo único linear, não vai dar muito certo nesse caso. De qualquer maneira, nós vamos começar olhando, né, como é o ajuste linear para esse problema. Então, no gráfico da esquerda, nós temos a reta de regressão, e no gráfico da direita, nós temos o gráfico de resíduos, com a linha de alisamento, né, que nos ajuda a olhar a tendência desses resíduos. Então, nós vemos ali que os resíduos fazem uma corcova, né? Claramente aparece no gráfico de resíduos uma tendência de uma curvatura na associação entre o meu desfecho gordura corporal e o IMC. Nós já vimos anteriormente como ajustar um modelo quadrático, então nós incluímos no nosso modelo, além do termo linear, né, em que x tem o expoente 1, para o IMC, um termo em que o IMC aparece ao quadrado. O modelo resultante, né, é uma parte, né, é um segmento de uma parábola, e o resultado aparece no gráfico da esquerda, em que agora a relação entre gordura corporal e o IMC é descrita por essa curva, e à direita eu tenho lá o gráfico de resíduos,
que é muito melhor do que a situação anterior, em que eu tenho, né, uma tendência já muito menor de qualquer tipo de curvatura, ou de subir ou de descer, mas ainda não é uma maravilha. Especialmente tem o rabinho da esquerda ali que está, né, indicando um aumento, uma subida, né, que a gente precisa olhar com cuidado. Nós já vimos que com equações polinomiais a gente tem, né, um número limitado de alternativas de curvas para ajustar. É comum que as pessoas também utilizem outras transformações do preditor. As mais comuns são o log, a raiz quadrada, o inverso, 1 sobre x. Ainda assim, essas transformações adicionais são poucas e oferecem um conjunto limitado de possibilidades de modelagem. A estratégia de polinômios fracionais nos traz, então, uma gama muito maior de equações e de curvas que a gente pode escolher para realizar o ajuste do nosso modelo. Então, nós temos potências que podem ser inteiras ou não, positivas ou negativas, e que podem ser usadas, inclusive, mais de uma vez com o mesmo preditor. Para poder escolher entre todas essas possibilidades, a proposta é que se use um critério objetivo, né? E no caso, esse critério, o mais comum, é usar o desvio, ou seja, menos 2 vezes o log da verossimilhança, medida que já é familiar para nós, que é usada nos testes da razão de verossimilhança. E para fazer com que tudo isso fique ainda melhor e mais prático, nós temos um comando no Stata que faz isso tudo de maneira automática e que praticamente nos oferece o melhor resultado desse conjunto de modelos de polinômios fracionais de forma automática. Esse algoritmo do Stata, esse comando do Stata, ele usa 8 potências. Menos 2, menos 1, menos meio, 0, que equivale à função log. Meio, 1, que é o termo linear. 2 e 3. Então nós temos, no caso de estar usando apenas uma potência do nosso preditor, 8 curvas diferentes para escolher e ver aquela que melhor se ajusta ao modelo. Então nós vamos fazer um exemplo simples, usando um termo único no nosso ajuste de polinômios fracionais, e vamos ver o que nos aparece. Essa saída do Stata é um pouco complicada, então nós vamos passo a passo ver como é que a gente interpreta os resultados e o que são as principais coisas que nós temos que olhar. A primeira tabela mostra uma série de modelos ajustados que começa com o modelo sem nenhum preditor, seguido pelo preditor ajustado de forma linear, e a terceira linha mostra o modelo de polinômio fracional que inclui um termo. Olhando no resultado que nós temos da tabela, então, vemos que o desvio do modelo linear está ali, menos 2.392, e o expoente utilizado nesse modelo aparece aqui na direita, né, 1, indicando que é um modelo linear mesmo. O desvio do modelo de polinômio fracional é menos 2.501, e a potência que foi utilizada no modelo escolhido foi menos meio, que equivale a 1 sobre a raiz quadrada de x. Outra coisa importante nessa tabela é uma série de testes que são apresentados, onde aparecem a diferença entre os desvios dos modelos e o valor P do teste dessa diferença. Os testes são sempre feitos em relação ao último modelo da lista. Nesse caso, o nosso modelo de polinômio fracional com um termo. A gente olhando aqui, essa comparação é do modelo linear com o modelo de polinômio fracional. Nós vemos que existe uma diferença de 108 pontos no desvio e o valor P altamente significante de praticamente zero. Esse resultado nos indica que existe uma melhora
importante, estatisticamente significante, no ajuste quando eu passo do modelo linear para o modelo de polinômio fracional com esse expoente menos meio. É possível também a gente obter do Stata a lista de todos os modelos ajustados com os seus respectivos desvios, né? E, claro, o expoente que foi utilizado em cada um deles. A gente precisa usar um comando um pouquinho diferente, porque na nova implementação daquele prefixo FP, essa opção de listar todos os resultados não foi incluída, mas é possível fazer isso usando o comando que vocês veem aí. Então, nessa lista de 8 modelos possíveis, usando as 8 potências pré-selecionadas do comando de polinômios fracionais, nós temos lá o nosso modelo linear, que é o modelo 6, e o melhor modelo, que é aquele que tem o menor desvio, que é o terceiro, com a potência menos meio. Mas é possível, nesse caso, eu olhar todas elas. E a gente vai perceber, e depois nós vamos trabalhar isso com mais detalhes, que entre alguns desses modelos, a diferença do valor do desvio é muito pequena, e isso nos dá, inclusive, a possibilidade de escolher, né, entre um modelo e outro, desses que oferecem um ajuste muito parecido, e não necessariamente aquele de menor desvio apenas. Voltando ao resultado do nosso exemplo, o resto dessa saída do Stata é igual ao que a gente já tem familiaridade, né, ao ajustar os modelos de regressão linear ou logística tradicionais. Então nós temos aqui o R quadrado e o R quadrado ajustado do modelo, os coeficientes, né, tanto o intercepto como o coeficiente dos nossos preditores, e os intervalos de confiança desses coeficientes. Então esse pedaço é já bastante conhecido e bastante familiar para nós. Tendo ajustado o nosso modelo polinomial, a gente olha o valor do coeficiente e ele não nos diz muita coisa, diferente de quando a gente faz um ajuste linear. Então, olhar o gráfico, né, ajuda bastante a entender o que esse modelo está nos dizendo sobre essa associação entre a gordura corporal e o IMC. Então veja que nós temos uma associação, né, que é uma curva, representada por uma curva. A equação do modelo ficou, né, gordura corporal é igual ao A mais um B que multiplica X a menos meio, e os valores desses coeficientes, pela tabela que nós temos lá da saída do Stata, são 1,05 e 3,6. Ao olhar o gráfico de resíduos do modelo, nós vemos que não está como a gente gostaria, né? Ainda existe, né, lá na esquerda, um rabinho para cima, indicando uma tendência indesejada ali, e na ponta da direita uma descida, né, indicando que eu tenho lá na ponta, na verdade, mais resíduos negativos do que positivos. Será que eu consigo ainda melhorar esse modelo? Uma tentativa para isso é usar um modelo de polinômios fracionais, agora com 2 termos. Ou seja, o mesmo preditor aparece 2 vezes na equação, as potências são as mesmas de antes, só que agora eu vou combinar, né, e com isso eu tenho mais 36 combinações. No total eu tenho 44 curvas possíveis para escolher para escolher aquela que vai ser a que melhor representa a associação que eu estou estudando. Então eu tenho agora 2 possibilidades de estrutura de modelo. Quando o modelo selecionado tem 2 potências diferentes, o modelo vai ser dessa forma.
A mais 1b vezes o x elevado à potência 1, mais c vezes o x elevado à potência 2. Agora, se o melhor modelo for aquele em que eu tenho duas vezes a mesma potência, a estrutura do modelo é um pouquinho diferente. Ela fica a mais b x elevado à potência 1, mais c vezes x elevado à potência 2, vezes o log de x. A seleção dos modelos é feita da mesma forma. O algoritmo estima todos os 44 modelos, avalia os desvios e seleciona aquele que tem o menor valor. O resultado do modelo com dois termos aparece aqui e nós vemos que o modelo escolhido foi o modelo com a potência menos 2 duas vezes. A nossa equação fica então usando as estimativas dos coeficientes, 0,69 mais 478 que multiplica 1 sobre a raiz do IMC, menos 219 que multiplica 1 sobre a raiz do IMC vezes o log do IMC. Complicado, né? Mas se a gente olha o gráfico, não é complicado. Antes de olhar o gráfico, vamos olhar as comparações. O que é que aquela tabela está nos dizendo? Que, comparado com o modelo de dois termos, o modelo de um termo só, que nós vimos agora há pouco, com o expoente menos meio, é significativamente pior, uma diferença de 19 pontos no desvio, e comparado com o modelo linear, pior ainda. Então, ganha, né, o nosso modelo de polinômio fracional com dois termos. Da mesma forma como a gente obteve a lista de todos os modelos ajustados para um termo só, aqui temos a lista com todos os modelos ajustados para dois termos e para um termo. Então são 44 modelos no total, sendo que 8 deles o coeficiente aparece uma vez só. Então nós temos o nosso velho modelo linear ali no modelo número 6, em que nós temos a potência 1 sozinha. O nosso velho modelo quadrático lá no modelo 40, em que nós temos a potência 2 e a potência 1. E o modelo que foi escolhido como o melhor desse conjunto todo é o modelo 9, com as potências menos 2 e menos 2. Que cara tem esse modelo? Tá aí. Então nós temos um modelo em vermelho, que é o modelo de polinômio fracional com apenas um termo, e em verde o modelo de polinômio fracional com dois termos, que aparece no verde. Ixi, acho que eu falei em verde duas vezes. Então vamos de novo. Aqui nós temos o gráfico do modelo de polinômio fracional com apenas um termo apresentado em vermelho e o modelo de polinômio fracional com dois termos apresentado em verde. Veja que eles são bem parecidos. O modelo de dois termos, ele mostra, né, um rabinho ali separado do modelo de um termo só, que é a maior diferença visível, né, entre esses dois modelos. E se a gente olha os gráficos de resíduo dos quatro modelos, o que a gente encontra? Que o modelo linear, do ponto de vista do resíduo, é claramente pior. O modelo de polinômio fracional com apenas um termo é o segundo pior. E o modelo quadrático e o modelo, né, o que foi escolhido como de polinômio fracional com dois termos, eles apresentam um comportamento bastante parecido, né? Não tem nenhuma diferença assim, importante entre um modelo e outro. E, quer dizer, do ponto de vista de resíduos, né, a gente não teria nenhuma justificativa clara para estar escolhendo um ou outro. Por outro lado,
utilizando como critério o desvio do modelo, a gente viu que claramente o modelo de polinômio fracional com dois termos é melhor do que o modelo linear, embora a gente não tenha feito uma comparação formal do modelo de polinômio fracional de dois termos, né, o melhor deles, contra o modelo quadrático. Nós vamos discutir isso um pouquinho mais para frente. Nós vamos voltar ao exemplo do peso ao nascer e idade gestacional que nós usamos na aula passada. Aqui vocês têm o modelo linear e o modelo quadrático, que nós já tínhamos ajustado, e agora usando polinômios fracionais, o modelo que melhor se ajusta usando dois termos. Então, olhando ali nossos destaques, 12,7% de R quadrado ajustado no modelo linear, 16,7% no modelo quadrático e 16,8% no modelo de polinômio fracional. Olhando os resíduos, comparando o modelo quadrático e o polinômio fracional, nós vemos que o comportamento é praticamente o mesmo. E eu coloquei ali para vocês verem também o AKIC, né, o AIC. Veja que os valores são muito parecidos, né? 22.717 para o modelo quadrático, 22.715 para o modelo de polinômio fracional. Não que o modelo quadrático não seja um modelo de polinômio fracional, mas eu estou me referindo a ele como aquele modelo que melhor ajuste apresentou no conjunto dos 44 possíveis, né, modelos que são utilizados. Então veja que nós temos uma redução de apenas 2 pontos no AIC, comparando o nosso modelo quadrático com o polinômio fracional. Qual é a conclusão disso? Os dois modelos são muito parecidos, os dois apresentam uma grande melhora quando se compara com o modelo linear, e o aspecto que nós vamos levantar aqui é que entre modelos desse conjunto dos polinômios fracionais, que são muito parecidos, essa escolha, né, pode ser guiada por conveniência, por algum critério que não seja exclusivamente o menor valor do desvio. Se eu tenho, por exemplo, uma curva que ajusta um pouquinho pior, mas que faz mais sentido do ponto de vista da teoria, pode ser que essa seja a minha escolha. Nós vamos ver um exemplo disso. QI aos 6 anos e desenvolvimento aos 4. Vocês veem a nuvem de pontos e nós temos 3 modelos plotados no gráfico. Nós vemos que tem uma associação clara entre QI aos 6 anos e desenvolvimento aos 4. O modelo linear não parece ser apropriado. Nós temos o modelo do polinômio fracional, né, o ótimo, marcado em amarelo, e que sugere uma redução do QI, né, conforme aumenta um pouquinho o score de desenvolvimento, e depois aumenta de novo o QI. O modelo quadrático, em verde, né, mostra uma coisa parecida, embora essa redução seja menos marcada. Não parece razoável, do ponto de vista da teoria, que um aumento do score de desenvolvimento, mesmo que esse aumento, né, esteja no nível baixo do score de desenvolvimento, que isso possa estar associado com uma redução do QI. Né? Do ponto de vista de interpretação, isso não faz muito sentido. Então nós vamos olhar o que acontece com o conjunto todo dos modelos de polinômio fracional. Eu tenho aqui na tabela todos os 44 modelos ordenados em ordem crescente do desvio. Ou seja,
O melhor modelo vem primeiro e depois um pouquinho pior, um pouquinho pior, um pouquinho pior, um pouquinho pior. E veja que o pouquinho pior é realmente muito pouquinho pior. A segunda coluna, ou a terceira coluna da tabela, mostra a diferença do modelo em relação ao primeiro, sempre. Aquele modelo em relação ao primeiro, o melhor de todos. Então veja que eu, folheando aqui os modelos, né, os primeiros 10 ou 15 modelos têm uma diferença que é de menos de um ponto, ou um pouquinho mais de um ponto no desvio comparado com o melhor modelo. Ou seja, esses modelos são piores, mas a diferença do ponto de vista do desvio é muito pequena. Então, a gente tem, na verdade, uma situação em que esses modelos são quase que intercambiáveis, porque a melhora na qualidade do ajuste entre um e outro, né, é muito pequena, a diferença é muito pequena. Então, veja que nós não temos aqui, à exceção de quando nós começamos a chegar lá nos modelos, inclusive, de apenas um termo, né, mudanças realmente marcantes, né? O que acaba acontecendo é que o primeiro modelo que tem um termo só, esse sim, tem 32 pontos de desvio a mais do que o melhor modelo com dois termos. Então, o que eu fiz aqui agora? Eu escolhi um modelo, né, que na lista anterior é o último antes dos modelos de um termo só, e ajustei esse modelo, que é aquele que tem o expoente 3 e o expoente 3 de novo. Veja que o comando do polinômio fracional me permite ajustar um modelo específico. Eu escolher os expoentes que eu quero e colocar no modelo. Quer dizer, eu não preciso sempre fazer aquela seleção. Então, esse comando que inclui essa opção, né, FP e os dois valores dos expoentes, me permite ajustar especificamente este modelo. Bom, tendo ajustado esse modelo, está aqui o resultado. Ah, que droga, ficou trocado. Tendo ajustado esse modelo, está aqui o resultado. Eu tenho em verde o modelo que é o melhor do ponto de vista do polinômio fracional, que tem aquela redução no QI no início da variação do desenvolvimento, do score de desenvolvimento. Coisa que não me agrada porque do ponto de vista da teoria não faz muito sentido. Em vermelho eu tenho o modelo que eu escolhi, que é o que tem os coeficientes 3 e 3, que não apresenta aquela redução. Vejam que afora, naquela faixa inicial ali de 80 a 90 pontos do score de desenvolvimento, os dois modelos são muito parecidos. Como é que esses modelos se comparam do ponto de vista de qualidade de ajuste? Avaliando o AIC, o critério de Akaic, nós temos que o modelo selecionado, o nosso 3.3, é um pouquinho pior, 7,6 pontos de diferença entre um e outro. E o R quadrado tem uma diferença mínima, né? 36% no nosso modelo selecionado contra 36,6% do modelo ótimo. Um ajuste um pouquinho pior, que, por outro lado, não vai contra, né, a lógica, não vai contra aquilo que a gente espera que aconteça, em que um aumento no score de desenvolvimento só possa estar associado com um aumento do QI. Quer dizer, ou sem associação, ou uma associação direta, positiva. E não ao contrário, um aumento do score de desenvolvimento levando a uma redução do QI. Nós paramos por aqui. Vocês vão ter oportunidade na aula prática de trabalhar mais com esses modelos, né, e de colocar realmente a mão na massa
e sentir na pele como é que esses modelos funcionam. Pessoal, prazer estar aqui com vocês de novo, muito obrigado pela atenção e até a próxima.